Impressionante, né? Deixa eu ligar aqui. Aí, agora melhorou. Poxa, estava meio escuro. Agora já não está, agora está mais claro. Então já atendeu o telefone, não vai ligar mais. Então aqui no verso fala que o anjo, ele exaltado, ele veio com aquela conversinha para cima de Eva, e Eva caiu, né? Eva foi e começou a contemplar um fruto, viu que o fruto era agradável e tal, pegou, comeu e deu para o seu marido, e ele comeu. Mas como que foi essa história? Né? Estava só Eva conversando ali com a serpente. Bom, Adão apareceu de repente, né? E viu que Eva tinha comido do fruto. E, bom, depois eu continuo contando essa história, que senão a gente fica muito tempo aqui e vai levar 5 estudos para falar sobre o mesmo tema, sobre a origem do mal, tá bom? Quem foi a essência do primeiro pecado? Então aqui nós vimos que o primeiro casal caiu, o Satanás veio com uma conversinha, seduziu os dois, mas qual que foi a essência do primeiro pecado? A essência foi rebeldia, a gente já viu, eles se rebelaram contra Deus. Satanás fez com que eles se rebelassem contra Deus e eles comeram do fruto proibido que Deus havia dito que não deveriam comer, né? Porque conheceriam o bem e o mal se comesse daquele fruto, certo? Eles comeram, então a essência do primeiro pecado foi a rebeldia. O que é rebeldia? É quando você não obedece ao seu pai. Seu pai fala para eles, não faça isso, filho, não faça isso, filha. E você vai e faz. Isso é rebeldia, né? Deus falou, não comam, né? Não comam. E eles se rebelaram quando Deus comeram. Ok? Rebeldia. Agora, o que é pecado? Primeiro João, o apóstolo de Jesus, João, ele explica para nós o que é pecado. Então você fala, mas que pecado? Que negócio é esse de pecado? Todo mundo fala de pecado, mas o que é pecado? A Bíblia vai responder para você o que é pecado, tá? Pecado, meu querido, minha querida, é errar o alvo, é errar contra Deus, é errar, é rebelar-se, é não obedecer, é desobedecer, tá? Então aqui 1 João capítulo 3, verso 4, João 3, 4. Pessoal, eu quero que vocês saibam que eu gosto de dar estudo bíblico. Então quando vocês tiverem estudos para dar aí, chama o Orivaldo, qualquer parte da cidade de Cuiabá, eu vou. Não tem ninguém para dar estudo bíblico, chama o Orivaldo que o Orivaldo vai, tá? Só pagar a minha passagem, porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para lá e para cá. Eu estou desempregado, tá bom? Mas eu sou professor, aposentado, pedi aposentadoria, até agora não saiu, meu advogado entrou com processo de aposentadoria. Mas vamos ver, o que é pecado? 1 João 3, 4, até agora não saiu. Então, se você quer que eu vá dar estudo bíblico, é só você pagar a minha ida e minha volta, que eu vou. Seja para quem for. O governador quer receber estudo bíblico, Orivaldo. Chama, que eu vou dar a aula para o governador da Bíblia. O prefeito da cidade. Não, uma pessoa bem simplesinha, num casebre, lá no interior da favela, quer receber estudo bíblico. Chama o Orivaldo, que o Orivaldo vai dar estudo bíblico. Ok? Chama o Orivaldo que ele vai. Entenderam? Compreenderam? Então vamos lá. Primeiro, o que é Pedro? O que é pecado? O que é pecado? 1 João 3, 4. Aqui, ó, na epístola de João, capítulo 3, verso 4, diz assim, que o pecado, 1 João, primeira epístola de João, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus, do mandado de Deus, da ordenança de Deus, do mandamento de Deus. Pecado é transgressão da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? É transgredir a lei. Que lei é essa, titio? Vai ter um estudo sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos. Então, Lúcifer estava fazendo com que Adão e Eva pecassem, transgredissem a lei de Deus. Lúcifer já tinha transgredido a lei de Deus lá no céu. Por isso que a maior luta de Lúcifer é contra a lei de Deus. Ele sempre vai batalhar contra a lei de Deus. Quando vier um estudo aqui sobre a lei de Deus, você vai ver que o fuzuê que vai ser, porque ele não quer que ninguém saiba sobre a lei de Deus. A bronca de Lúcifer é contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Quer saber onde está a lei de Deus? Já vai pesquisando aí na frente. Está em Êxodo capítulo 20. A lei de Deus é aquilo lá. A essência do amor de Deus para conosco, o cuidado e proteção de Deus para conosco, é a lei dele, a lei dos 10 mandamentos. Lei de Deus está em Êxodo capítulo 20. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. Aquela que é a verdadeira lei de Deus. Não é a lei que está no catecismo, não é a lei que está que o pastor falou, que o ciclano falou, que o padre falou, que o Eusébio falou, que Sócrates falou, que Salomão falou. Não, a lei de Deus está em Êxodo capítulo 20. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e saiba qual que é a verdadeira lei de Deus. Os 10 mandamentos é a lei de Deus. Essa lei. Tá ok? Então, o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. E a última questão de hoje, para a gente encerrar o estudo aqui. Qual é a consequência final do pecado e qual é a resposta de Deus a todo mal?
qual que é a essência do pecado? Romanos capítulo 6, verso 23. O que o pecado causa em nós? O que a rebeldia contra Deus causa em nós? O que a transgressão de Deus, da lei de Deus, a transgressão da lei de Deus causa em nós, seres humanos, e também em todos os seres que existem no universo? A morte. A morte. Por isso que ele falou, não comam dessa árvore, porque vocês conhecerão o mal, e quando vocês conhecerem o bem e o mal, vocês perderão a imortalidade, vocês morrerão. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário da rebeldia contra Deus, da desobediência contra Deus é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, qual que é o dom que Deus dá para você, que dá para mim, para toda a humanidade? Deus tem um dom gratuito, um presente gratuito, um presente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna por meio de quem? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Tá? Então nós devemos aprender a confiar em Deus. Saber que existe o mal. Um anjo que quer nos afastar de Deus. Um anjo que quer nos tirar esse privilégio da vida eterna. Um anjo que quer nos tirar a imortalidade. Um anjo que quer nos tirar a eternidade. Um anjo que quer fazer você e eu transgredir a lei de Deus. E essa vontade de transgredir a lei de Deus já está dentro de nós, porque nós comemos nossos primeiros pais, passaram esse DNA para nós, esse DNA de transgressores, de rebeldes. Por isso que nós somos tão rebeldes. A gente tenta fazer o bem e acaba sempre fazendo mal, porque nós temos o DNA da rebeldia provocada pelo comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos que hoje em dia, por causa do sacrifício de Cristo da cruz, há 2000 anos atrás, e por causa da sua ressurreição, ele ressuscitou, ele nos deu a garantia de vida eterna, ele morreu a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados, e viveu a vida santa que nós deveríamos viver, porque nós nunca conseguimos viver uma vida santa. Ele viveu a vida santa por nós, 33 anos e meio de vida santa, que foi computada a nosso favor para Deus, entendeu? E por isso quando nós olhamos para Jesus e quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do nosso advogado e Salvador Cristo Jesus, essa santidade de Jesus é computada a nosso favor, é nos outorgada essa santidade de Jesus, ok? E quando Deus olha para nós, ele vê em quem? Em nós? Quem que ele vê em nós? Ele vê Jesus em nós. Cada um de nós somos um Jesusinho para Deus, porque nós acreditamos nele, porque nós confiamos nele, e nós o colocamos como nosso substituto e penhor. Ele é o nosso substituto e penhor lá no céu, e ele então mostra a mão ferida para Deus e fala: Senhor, eu salvei ele, eu salvei fulano. Quando você pede perdão, quando você se arrepende, quando você fala: Senhor, me perdoa, é computada então toda a santidade de Jesus para você, e aí nós somos lavados no sangue do Cordeiro, e Deus nos perdoa e somos resgatados diante de Deus. Então nós temos que agora permanecer na presença de Jesus, o tempo todo permanecer na presença de Jesus, andar com Jesus. Nós não devemos mais brincar com o pecado, como Adão fizeram, Eva fizeram, brincar com o pecado, continuar transgredindo. Uma hora, quando você está transgredindo, pecando, caindo cada vez mais no vício, uma hora quando quem brinca com fogo que se queima, né? Se continuar brincando com o pecado, acaba morrendo mesmo, né? O salário do pecado é a morte. Ore para não cair em tentação. Mateus 26:41 diz assim: e nós temos que orar a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus, orar a Deus para não cairmos em tentação. Resista a Satanás, né? Não ceda à pressão em nome de Jesus. Foge do diabo. Tiago capítulo 4, verso 6. Resista à tentação. Pede a Deus, né? Aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem pede o Espírito Santo, se você pedir o Espírito Santo, ele vai te dar. Quem busca o Espírito Santo vai encontrar o Espírito Santo. Todo aquele que pedir, dar-se-vos-á, Deus vai dar o Espírito Santo para você. Então peça o Espírito Santo na sua vida. Clame pelo Espírito Santo todo dia. Senhor, dá-me, lava-me, perdoa-me, lava-me com o Espírito Santo no meu coração, Senhor, para eu não transgredir mais contra ti. Então, se você todo dia clamar, de madrugada, no meio-dia, à noite, antes de dormir, pedir o Espírito Santo no seu coração, você vai perder o desejo do pecado. Você não vai ter mais vontade de pecar. Você vai ter só vontade de servir a Deus, ok? De estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui são alguns estudos que a gente vai prosseguir. Depois de terminarmos esses 18 temas sobre o mal, a gente vai estudar. A gente vai estudar sobre ouvindo a voz de Deus. A gente vai estudar sobre o grande conflito. A gente vai estudar sobre ouvindo a voz de Deus aqui no canal do Conectado 7. A gente vai estudar sobre as revelações do Apocalipse, tá? Um livro só sobre o Apocalipse. A gente vai estudar os temas que virão pela frente, tá? A gente vai estudar todos os temas interessantes. A gente vai estudar esse aqui, ó. Cristo em breve virá, do pastor Engberg, tá? É sobre o santuário, sobre a cerimônia do santuário, tudo. A gente vai estudar tudo aqui nesse canal. Então,
dê o seu like. No próximo estudo, nós vamos aprender mais sobre esses temas maravilhosos da palavra de Deus. Não tem mais como que seguir o guia, tá? O guia do Caleb, porque sumiu, tá? De repente, evaporou. Já procurei, não achei. Então não vamos estudar mais aqueles 18 estudos, mas são 18 estudos, 18 temas aqui sobre Jesus, tá? Jesus, e vai ser esse tema que está pregado aqui na Bíblia dos Calebes, esse ano. Vai ser Jesus, restaurador da vida, tá? São esses temas aqui que a gente está estudando, beleza? Então, o próximo tema nosso, Jesus, restaurador da vida, é sobre o amor divino. A gente vai falar sobre o amor divino, que é o tema número 2. A gente falou agora sobre a origem do mal, mas depois a gente vai pular o 3, vamos voltar por 2, depois a gente vem para Jesus e a oração. A gente vai estudar, aprender a orar, como devemos orar, como devemos conversar com Deus, tá ok? Espero que você tenha gostado, dê o like, tá? De todos os estudos aqui sobre a origem do mal. Eu aconselho você comprar, quando você for comprar a Bíblia, se você não tem Bíblia ainda, se você não ganhou uma dessa, eu quero dar uma Bíblia dessa para você, tá ok? Mas se você não ganhou uma Bíblia dessa, quando você for comprar a Bíblia, tiver dinheiro para comprar a Bíblia, eu aconselho você comprar a Bíblia de Estudo Andrews, que é essa Bíblia maravilhosa, que é a minha Bíblia do coração. Eu estudo nessa Bíblia, que é uma Bíblia forte, profunda, que dá para você marcar, escrever, grande, enorme, tá vendo? E dá para você estudar profundamente teologia, tá? Conhecer profundamente a palavra de Deus. Próximo estudo, então, nós estaremos aqui falando sobre a oração, falando sobre o amor de Deus. Vamos continuar os temas aqui, os 18 temas da palavra de Deus, tá ok? Dá o seu like, se você não inscreveu, se inscreva, manda para o pessoal, pede o pessoal se inscrever no canal. Nós precisamos aqui de 1 milhão de inscritos, 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia. Mais de 5 almas para Jesus. Vamos colocar esse alvo? Mais de 5 milhões de almas. 5 milhões de almas para Jesus. 5 milhões de vidas aos pés de Jesus. Se você já estudou a Bíblia, estude conosco. Vamos continuar estudando. Leve para mais pessoas. Divulga. Tá? Divulga isso aqui, coloca em todos os grupos de WhatsApp, coloca em todos os grupos do Facebook, coloca em todos os grupos que você encontrar aí nas suas redes sociais, no Instagram, tal. Divulgue o Conectado 7, porque o Conectado 7 é para estudar a palavra de Deus, é para trazer vidas aos pés de Jesus. O objetivo desse canal é esse, trazer vidas aos pés de Jesus. Deus os abençoe, Deus os fortaleça, Deus fortaleça você, abençoe você. Até o próximo estudo. Um ósculo santo, um beijo santo no seu coração. Que Deus esteja lá já escrevendo o seu nome no livro da vida. Tá, okay? Porque você é estudante aqui no Conectado 7. Nós somos estudantes da palavra de Deus. Somos todos estudantes, tá? Todos estudantes. Somos aprendizes no reino de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo estudo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.